Olha, eu vou chamar a Jussara Soares para deixar com ela essa análise, Jussara, antes que o povo comece a pensar, mas que mimimi, não pode elogiar a beleza de uma mulher. Jussara, por favor, faça os esclarecimentos. Olha, Débora, ele escolheu a ministra Gleisi, ex-presidente do PT. Foi uma decisão pessoal dele e ele poderia elogiar e justificar a escolha dele para ela assumir a articulação do governo de diversas maneiras, pela competência dela, se ele acha que foi a justificativa para ele colocar, ele poderia falar da experiência dela como ministra, porque ela já foi ministra, por ela já ter sido uma senadora, por ela ser deputada, por tantas outras justificativas, porque por falar, ela é competente, por isso que eu escolhi Gleisi Hoffmann. Mas claro que bonita não é, de fato, o adjetivo para ele justificar a escolha dela para tratar da articulação. Na fala dele, é uma fala, a gente precisa dar o nome às coisas, sabe, Débora? Vou falando diretamente com você, porque é uma conversa entre nós duas aqui, porque a gente sabe como que isso significa na sociedade. Ele poderia ter falado da competência dela, ele poderia ter feito vários elogios ao desempenho profissional dele, da confiança que ele tem nela, porque quando ele esteve preso, ela teve um papel fundamental na atuação, na articulação do governo. Ela também foi fundamental na campanha de 2018, defendeu o presidente Lula para que ele fosse candidato mesmo preso, e aí colocasse a Haddad como vice, naquilo tudo que a gente viu. Em 2022, foi a pessoa responsável por comandar a campanha que elegeu o presidente. Ela também foi responsável por fazer esse apoio de articulação para trazer outros partidos para levar o presidente ao governo novamente, com essa frente ampla, assim, que foi batizada. Ele poderia dizer o seguinte, o quanto ela foi fundamental nessa articulação com o governo. Agora, só para citar aqui um caso recente, quando Gleisi Hoffmann atuou ali para garantir a eleição de Hugo Mota na presidência da Câmara, pode dizer que ela fala também bem com outros presidentes de partidos. Ele tem todo o direito de elogiar a quem escolheu para estar ao seu lado ali no Palácio do Planalto, essa pessoa que vai fazer essa atuação mais próxima, para ser uma conselheira importante para ele. E, claro, ele coloca toda a expectativa nela de que ela vai se superar nesse papel de articulação. Mas, definitivamente, bonita não é um adjetivo que nem mesmo a ministra Gleisi Hoffmann esperava neste momento. Claro, principalmente para falar, vou colocar uma mulher bonita para ajudar na articulação, para ficar mais próximo de parlamentares, não tem justificativa. É preciso dar o nome ao que a gente viu. É uma fala machista e preconceituosa. E se fosse, foi uma brincadeira, uma piada, assim, de um mau gosto e que não tem a menor graça. E só mais um complemento, né, Jussara? Quem fez essa piada, não sei nem como classificar, foi o presidente Lula. E nós estaríamos criticando, como estamos fazendo, se fosse Ciro Gomes, se fosse Jair Bolsonaro ou qualquer um que fizesse esse tipo de piada, é inaceitável. Ou essa brincadeira, ou essa provocação, não sei nem como chamar, é inaceitável. E não importa de onde parta esse tipo de fala. É inaceitável, Yuri. Me deixa só fazer um complemento aqui rapidamente, porque o que a gente costuma ouvir aqui nos bastidores do governo é que, claro, toda vez que o ex-presidente escorrega, vamos usar ali uma aspa nessa frase, porque eles dizem que o presidente escorrega nessas declarações porque ele está agindo de improviso. Então, de improviso, ele acaba dizendo o que ele pensa. Se ele, claro, é um senhor de quase 80 anos, muita gente usa como justificativa, mas ele é um presidente. E se ele errou em outras ocasiões, não é a primeira vez que ele fala frases assim que são machistas, que trazem um tom muito ruim, como ele já disse outro dia, que a amante se ama mais a amante do que a esposa, ou quando ele fala que a geladeira é para uma mulher, a geladeira não, a máquina de lavar é por uma mulher. Se ele já errou outras vezes, que ele tenha a consciência e de aprender e de rever esse erro e não voltar a repetir. Se não dá para falar de improviso, né, então que siga um script. O fato é que é uma fala machista e isso
precisa ser dito. Que quem critica a ministra Gleisi Hoffmann, que acabou de chegar ao cargo, isso cabe à oposição falar, que contestar a capacidade dela como ministra da articulação. Mas fato é que, como a gente estava falando aqui mais cedo, bonita não é a justificativa. Cite a competência de uma mulher, de uma profissional, de uma política, da experiência dela como uma dirigente partidária.